Boa noite, igreja. Graça e paz. Vou aproveitar que você está em pé. Você vai pegar a sua Bíblia. Vai abrir Levítico capítulo 6, versículo 13. Aline, eu já decorei. Mas abre aí para te não perder o costume de abrir a palavra do Senhor. Levítico capítulo 6, versículo 13. Espera aí que o Geibson está fazendo algum sinal para mim. É para me trocar de microfone, Geibson? Pausar o vídeo? Oi, esse? Oi. Pronto. É o mesmo que eu estava. Levítico capítulo 6, versículo 13. O que é que diz? Podem sentar. Mantenha sua Bíblia aberta. Ao Senhor, somente a Ele a honra, a glória, o poder, a majestade e o domínio. Somente a Ele a nossa reverência, a nossa adoração, a nossa obediência, o nosso amor e a nossa atenção. Eu tinha todos os motivos do mundo para não estar pregando hoje. Mas eu não estou aqui por causa de mim, mas eu estou aqui por causa do Senhor. E Ele está aqui. Mas se você não abrir o seu coração, você já perdeu muita coisa do louvor para cá, desde a abertura do culto. Mas se você percebeu que você não abriu o seu coração, Deus continua falando. Então, se você quiser mais uma chance, não porque sou eu que vou pregar, mas é porque é o momento de ouvir a santa palavra do Senhor. Abra o seu coração e dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Senhor, nesse momento eu repreendo todo espírito de distração que paira no nosso meio, todo espírito de irreverência, todo espírito de incredulidade, todo espírito de inquietação, em nome de Jesus, neutraliza. Deus, toda preocupação, toda mente ansiosa, todo coração triste, angustiado, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. É o Senhor que vai à nossa frente. Nós cremos nos Teus comandos e cremos na Tua palavra. Apesar de mim, apesar de nós, dos nossos sentimentos que muitas vezes nos confundem, Senhor, nós queremos nos submeter a Tua santa palavra nesse momento. Satanás não vai nos distrair. Os nossos pensamentos não vão roubar o momento da palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ai, a glória dele é real nesse lugar. E você não precisa que alguém te diga louve, você não precisa que alguém te diga adore, você não precisa, Deus. Você não precisa de um animador, porque aqui nessa igreja não tem animador de plateia, tem pessoas servas e servos que nos levam a adorar. Você não precisa de uma motivação, porque você conhece o Deus que eu irei pregar, e você tem a liberdade de levantar suas mãos, de dizer palavras a esse Deus, de expressar a sua adoração, porque nós servimos a um Deus vivo, fogo consumidor. Ele é vivo, Ele está vivo. A Ele a glória, a Ele o poder e a honra, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E conforme os domingos iam passando, eu ia me desesperando, porque eu fiquei a última para pregar em julho. Meu Deus, o que é que eu vou dizer?
A pastora veio e pregou, e aí cada vez que ela pregava, eu falei, então não é isso que Deus quer que eu diga, porque ela já disse tudo. Porque quem prega, quem leva uma mensagem, os pastores estão aqui, podem confirmar, às vezes Deus dá a mensagem com bastante antecedência para a gente. Mas às vezes Ele vai dizendo coisas para a gente quando a gente sobe nesse altar. E às vezes Ele muda tudo, porque Ele é o dono da obra. E aí os pastores iam pregando, aí veio o pastor Leísio, depois o pastor Elivaldo, depois o pastor Roger, e antes de mim foi o pastor Flávio. E antes do pastor Flávio eu falei, já sei, vou falar sobre o fogo estranho. Deus, é isso que o Senhor quer que eu fale, fogo estranho? Aí veio o pastor Flávio e pregou fogo estranho. Mas será que ainda tem algo para a gente aprender? Tem, que a palavra do Senhor ela é inesgotável. E eu vi a pastora falando sobre os pais não se preocuparem na fase que os filhos choram e querem correr, isso é normal. Mas quando a gente era pequena não era assim, né, Thaís? A gente ia lá para baixo da igreja apanhar. Aí hoje ela fala, tenha paciência. Abrace, beije, cheire. Eu fiquei lá no meu lugar. Agora ela está dizendo, se quiser descer. E aí a gente descia, fingia que ia no banheiro, lá a gente era disciplinada. E eu subia rindo, para ninguém desconfiar que eu tinha apanhado. Fingindo que não tinha acontecido nada. Até sempre foi uma lady, né? Acho que ela nunca desceu para apanhar. E eu quero parabenizar alguns pais, porque é muito bonito ver alguns jovens, alguns, não todos, jovens e adolescentes, na hora dos convidados, sair do seu lugar, cumprimentar as pessoas. Isso é uma questão de educação. É muito bonito. Com certeza eles veem os pais fazendo isso. Porque o maior exemplo é dos pais. Mas vamos à nossa ministração dessa noite. E o tema da mensagem, se você gosta de anotar, é fogo consumidor. Lucas, tu coloca para mim o slide da removendo as cinzas do altar, por favor. Fica comigo, Lucas. De manhã tu me abandonou, mas a Mayra me salvou. Eu te perdoo. A gente até decorou já Levítico 6:13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu falei, Senhor, como que o fogo pode arder continuamente se às vezes nós não colocamos lenha? Como é que o fogo pode estar sempre ardendo continuamente, mesmo quando eu não vou colocar lenha, lendo a palavra, orando, quando eu passo semanas sem tocar na minha Bíblia, quando eu passo semanas sem orar, quando eu passo semanas sem buscar a presença de Deus e não confesso os meus pecados? Como pode, Senhor, o fogo arder continuamente? Deus, o Senhor precisa da minha lenha para queimar. Deus, o Senhor precisa do meu tempo devocional para ser fogo. Deus, o Senhor precisa que eu esteja na igreja para ser fogo consumidor. E a resposta é não. Colocar lenha no altar todos os dias santifica a mim e a você. Você colocando lenha ou não, ele continua sendo fogo. Você orando ou não, ele continua sendo fogo. Se você acha que colocar lenha é fazer um favor para Deus, hoje o Senhor quebra a altivez do nosso coração, porque Ele quer dizer, eu sou, independente de você ser ou fazer alguma coisa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 12:29. A gente não pode começar a mensagem de hoje sem entender de uma vez por todas que o fogo para arder não depende de mim, remover as cinzas depende de mim, confessar os meus pecados depende de mim, mas para o fogo arder, não, Deus não precisa de mim. Lucas, põe para mim Hebreus 12:29, a gente vai na sequência dos versículos, eu vou te falando, tá? Eu trouxe a Bíblia errada, eu marquei toda a outra Bíblia e trouxe a Bíblia errada. A Bíblia errada entre aspas, tá, gente? A Bíblia que eu botei post-it e marquei com marcador de texto. Mas tá bom, tudo é a palavra do Senhor.
Hebreus capítulo 12, versículo 29. Diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus Ele não está se tornando, Ele não foi fogo consumidor no Antigo Testamento. Não, Ele se apresentou como fogo consumidor no Antigo Testamento, e Ele também se apresenta como fogo consumidor no Novo Testamento. Os profetas já passaram, as pessoas que você admira já passaram, chegou a nossa vez, a nossa geração, o nosso tempo, e Deus continua sendo fogo consumidor, porque nada muda isso. E você sabe, se você é um irmão que frequenta o culto de doutrina e a escola dominical, você aprendeu estudando o livro de Hebreus que Moisés apontava para Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio 4, do 23 ao 24. Deuteronômio 4. Nós estamos passeando na Bíblia, porque a Bíblia ela se completa. O que a gente lê no Antigo Testamento se completa no Novo Testamento, porque a palavra do Senhor é perfeita. Deuteronômio 4, do 23 ao 24 diz: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante a alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso, é fogo que consome, é Deus zeloso, é fogo que consome, é Deus zeloso. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, ao MCF ele diz essa noite: eu não sou um Deus bagunçado, eu não sou um Deus que compactuo com o pecado, eu não era santo e deixei de ser santo, eu continuo santo, eu continuo sendo fogo consumidor, e eu tenho zelo por você e pela minha obra. Ele fogo não é um evento, fogo não é uma música. Ele se revela através de um culto, Ele fala através de uma música. Mas independente de você buscar ou não, independente de como está o teu altar, cheio de cinzas velhas ou talvez cinzas novas, Deus está nos dizendo: não pense em vocês, que eu preciso de vocês para ser fogo. Vocês precisam de mim para queimar a lenha, mas eu não preciso de vocês para queimar. Eu não preciso de vocês para ser fogo, porque eu, Senhor, sou fogo que consome. Esse é o nosso Deus. No Antigo Testamento nós tínhamos os sacerdotes que recebiam as ofertas do povo e colocavam no altar. A gente já aprendeu isso. E no outro dia eles iam e tiravam as cinzas para um novo sacrifício. Hoje nós somos o sacerdócio real. Você é o sacerdote da sua vida. Pai, você é o sacerdote da sua casa. No Antigo Testamento nós tínhamos o altar. Hoje nós temos o nosso coração, que é a fonte da vida. No Antigo Testamento nós tínhamos um animal que era levado, um animal perfeito, para ser queimado, para ser consagrado. E o fogo consumiu o animal. E hoje o sacrifício sou eu e você. E o fogo de Deus quer consumir eu e você. Não mais uma morte física, mas uma morte da nossa carne, do nosso eu. Porque quando o fogo de Deus vem, Ele consome o que não presta. Ele consome os nossos pecados. E consome até as coisas boas, entre aspas, que a gente faz para Ele.
Porque às vezes a gente se apega demais com as coisas boas que a gente faz. Afinal de contas, eu fiz. Afinal de contas, eu fui. Afinal de contas, eu oro. Eu leio a Bíblia, não esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nós temos que esquecer até das coisas boas, porque senão a gente fica, não, já jejuei há 2 anos, não, já li a Bíblia ontem, não, é todo dia. Se nós temos o nosso Deus que é fogo, que não cessa, então a gente não tem que se preocupar não, pode levar lenha todo dia, toda hora que vai ter fogo, porque Ele é o Deus presente, Ele é um Deus santo, amém? Ele é. Nós temos uma promessa, gente. Quando a gente lê, o fogo arderá continuamente sobre o altar. É uma promessa do Senhor para a nossa vida. E que muitas vezes nós esquecemos dessa promessa. O Senhor está dizendo, filho, filha, eu sou. Eu não estou me tornando um Deus melhor. Eu não estou me tornando um Deus mais santo. Eu sou. É uma promessa dele. E eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo. Capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 2 e depois nós vamos pular para o 11 e ler do 11 ao 14. Entenderam? Êxodo capítulo 3. Vamos ler o versículo 2 e depois... A primeira experiência que Moisés teve no seu... Na verdade, o chamamento de Moisés foi através do fogo. Vamos ler. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de... No meio de uma... Versículo 11. Do versículo 2 que a gente leu até o 11, Deus explica o que Moisés vai fazer. E aí Moisés, como alguns de nós, não, Senhor, eu não. Não, Deus, mas sabe o que é? Tu sabe, está complicado aqui em casa. Deus, os meninos estão tudo rebeldes, não dá não. Deus, o meu marido quer nada contigo. Senhor, nosso casamento não está bom. Senhor, não estou bem de saúde. E Moisés começou a colocar as suas desculpas. Eu não sei falar, sou pesado de língua. E Deus dizia o que Ele ia fazer. Sabe quando você tem aquela intimidade com Deus e você fica teimando com Deus? Não, Deus, mas assim, deixa eu só... Vem cá, acho que tu não sabe dessa parte. Tu não está vendo o que está acontecendo? Tu não está vendo a minha vida, como está o meu casamento, como estão as minhas finanças? E aí, Deus encerra a conversa com Moisés e diz, eu sou o que sou. Não estou lendo, não estou indo para a igreja porque
Estou chateado com alguém. Não estou indo para a igreja porque eu estou com raiva do meu marido. Não estou indo para a igreja porque eu briguei com a mulher. Não estou indo para a igreja porque ninguém falou comigo, ninguém me abraçou, ninguém me beijou. Você tem que vir à casa do Senhor. Você tem que ler a sua Bíblia e ter uma vida de oração, não por causa de alguém, mas porque Ele é. O Senhor está dizendo para nós, para as nossas famílias hoje: eu sou o que sou. Pare com as suas desculpas esfarrapadas. Tudo passa, mas eu, o Senhor, sou fogo consumidor. É esse posicionamento que nós temos que ter, porque é óbvio, é claro, que se nós olharmos para as nossas aflições, se nós olharmos para a nossa própria vida, como diz aquele louvor, nós não vamos encontrar nada de bom. Porque o nosso coração é mau. Então não pense você que quem está vindo à casa do Senhor é melhor do que alguém. Não somos. É a graça do Senhor, é a misericórdia dEle. Nós não fazemos, nós não lemos a palavra, oramos porque achamos que Deus merece, porque estamos muito aperreados com as nossas aflições. Então eu vou ler minha Bíblia. Não, com problema ou sem problema, com vontade ou sem vontade, precisamos reconhecer que independente de mim, Ele é o Senhor. Eu sou o que sou e ponto final. Se essa não for a nossa motivação, igreja, vai ter sempre fogo, porque Ele cumpre o que diz, mas nunca vai ter cinza. E quando não tem cinza, é porque nós não estamos tendo relacionamento com o Senhor. Nós não estamos permitindo que Ele seja fogo consumidor. Nós não estamos confessando os nossos pecados. E aí, muitas vezes nós nos preocupamos demais, e às vezes a nossa preocupação é até válida. Nós nos envergonhamos demais, porque dizemos assim: ai, mas as minhas cinzas são sempre sobre os mesmos pecados. Poxa, mas todo dia eu confesso para Deus os mesmos pecados, será que Ele não está cansado de mim? Igreja, é melhor que a gente apresente cinzas de arrependimento do que tenha fogo estranho achando que é fogo de Deus. É preferível que todo dia a gente se humilhe diante do Senhor do que a gente confundir fogo estranho com fogo santo. Porque muitos de nós às vezes estamos vivendo fogo estranho achando que é fogo de Deus e não é. Mas nós vamos aprender como identificar cinzas de arrependimento e fogo estranho. Porque na verdade o que temos a oferecer ao Senhor não tem valor. O seu jejum santifica você, mas não torna o Senhor mais santo. Quando você para ler a palavra, Deus não está lá no céu tristinho e angustiado porque você não ouve Ele. Talvez até esteja triste com o teu comportamento. Mas quando você abre a palavra e é confrontado, e é transformado, e é arrependido, você entende que você não tem nada de valor, que só Ele é Deus. Não se preocupe com o tipo de cinza que você tem deixado, contanto que seja queimado pelo fogo consumidor, pelo fogo santo do Senhor. É melhor que entreguemos o nosso coração do que nos acostumemos com fogo estranho achando que é fogo santo. É melhor que você chegue com o Senhor, talvez todos os dias, e diga: Senhor, queima o meu coração invejoso, queima o meu coração ciumento, queima o meu coração avarento. Senhor, eu gosto de pornografia. Senhor, eu não sou fiel à minha esposa. Senhor, estou mentindo para os meus pais. Senhor, eu não presto. Se o Senhor olhar os meus pensamentos, não tem nada de bom, mas eu me arrependo, Senhor. Vem com o teu fogo consumidor e queima o meu coração, queima as minhas convicções. Isso é cinzas de arrependimento. Mas quando a gente não sabe o que é fogo estranho, a gente acha que é fogo santo.
Ah, não, estou elogiando o irmão, mas o coração está cheio de inveja. Ah, não, justifiquei minha ausência, mas Deus sabe que é mentira. Deus sabe quando você está mentindo. Ah, eu li minha Bíblia. Leu um capítulo, não se concentrou, podia ter lido mais. Podia ter orado mais. O fogo estranho nos coloca na posição de Deus. A gente acha que é Deus, mas a gente já aprendeu que só um pode dizer, eu sou o que sou. A gente não faz nenhum favor para Deus, igreja. Quando a gente tem consciência disso. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a palavra, mais próximo a gente chega e vê como Ele é santo, como Ele é perfeito. E a gente se constrange, porque como pode um Deus tão santo, um Deus tão perfeito, ouvir a mim, uma pecadora miserável? Quanto mais a gente se aproxima da santidade do Senhor, mais facilidade a gente tem de se humilhar, mais facilidade a gente tem de se arrepender. A gente não vai mais se preocupar tanto, Deus está aqui, minha oferta. Um coração todo bagunçado, cheio de dúvidas, cheio de medo. Mas eu te entrego, Senhor, a minha vida. Eu te entrego os meus dias. Eu te entrego o meu amanhã. Eu te entrego as minhas dores. Porque não é sobre mim, mas é sobre eu sou o que sou. Ai, fogo consumidor no nosso coração. Levítico capítulo 10. O pastor Flávio comentou sobre Nadab e Abiú. Filhos do sacerdote Arão. Um dos filhos, né? Eles serviam junto com o pai. E eu fico imaginando o coração de Arão. Ensinou tudo para os filhos dele. Eles viram como o Senhor deu as instruções. Mas Nadab e Abiú trocaram o fogo santo pelo fogo estranho. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2, o que diz, igreja? Morreram perante o Senhor. Fogo santo gera arrependimento. Fogo estranho gera remorso. Fogo santo gera vida espiritual. É fácil se arrepender? Não. É fácil confessar os pecados? Não. É fácil se submeter às correções do Senhor? Não. Mas tudo isso gera vida espiritual. O fogo que é o próprio Deus vem e consome tudo aquilo que nos impede de crescer, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Ele. Mas o fogo estranho gera remorso. A gente acha que se arrependeu, talvez só porque alguém descobriu o que a gente fez. E o remorso, ele gera morte espiritual. E é mais desafiador, porque você pode enganar todo mundo, mas você pode estar morto espiritualmente. Teus pastores podem achar que está tudo bem, teus líderes podem achar que está tudo bem, mas só Deus sabe se você está morto ou vivo espiritualmente. Talvez Deus use alguém, trazendo uma revelação, uma palavra de alerta, de correção. E quando Deus usar alguém, não fique com raiva. É Deus cuidando de ti. Porque Ele mesmo disse que eu, Senhor, corrijo o filho a quem amo. Deus não corrige bastardo. Você não é bastardo, você é filho de Deus.
E os pais que estão aqui podem confirmar que de vez em quando é preciso ser mais firme com os filhos, seja em palavras ou em ações, porque você ama. Assim é o nosso Deus. O que o fogo santo consome? Se eu já sei que o Senhor é fogo consumidor, que Ele é o que é e ponto final. Se eu sei que essa promessa de sempre haver fogo, ela é real, porque Deus não mente. Tudo o que Ele fala, Ele cumpre. Mas quando eu decido colocar lenha, e é uma decisão muito pessoal, ninguém pode colocar lenha por você, até porque no teu momento de colocar lenha é um momento de intimidade com o Senhor. E tem coisas que você só tem coragem de dizer para Deus. Não é verdade? Tem coisas que você abre o seu coração e às vezes não consegue dizer nada, só chora. Os gemidos inexprimíveis. Talvez você não tenha coragem de confessar para os seus pais. Talvez você não tenha coragem de confessar para sua esposa, para o seu marido, para um amigo. Existem momentos que ficam só entre você e Deus. É o momento de queimar. E aí você pode chorar, gritar, rolar no chão, se ajoelhar, às vezes não dizer nada. Ele entende. Ele é teu pai. Ele te conhece. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que te preocupa. Ele conhece os teus sonhos. Ele te vê levantar. E às vezes não fala com Ele. Primeira coisa que você pega é o seu celular. Mas ainda assim o alimento está na mesa. Tem roupa. Tem segurança, tem proteção. Às vezes, provisão de um Deus que a gente nem lembra durante o nosso dia. Eu não quero terminar minha vida falando de um Deus que eu ouvi falar. Eu não quero terminar minha vida contando o testemunho dos outros. É muito bonito dizer o Deus dos meus avós, e com a graça de Deus eu posso dizer isso. É muito lindo dizer o Deus dos meus pais. Mas eu tenho que ter a responsabilidade de dizer o meu Deus. O fogo que me consome. E mesmo que a minha lenha não seja algo tão agradável, vai ter fogo. Porque Ele conhece a nossa estrutura, igreja. Ele conhece a nossa natureza, as nossas limitações. O problema é que a gente quer resolver do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo, com as nossas atitudes, com os nossos planejamentos. Me responde, está resolvendo do teu jeito? Igreja, está resolvendo do teu jeito? Não está, porque eu, Senhor, sou fogo consumidor. Se fosse para a gente resolver do nosso jeito, a gente nem precisaria ter entregado nossa vida a Cristo. Se fosse para resolver do nosso jeito, se a gente não precisasse de fogo, Jesus não precisaria ter morrido por nós, porque nós daríamos um jeito, mas nós não somos capazes de dar um jeito, igreja. Nós não somos, e muitas vezes nós não reconhecemos isso, porque somos arrogantes demais, altivos demais, soberbos demais, autossuficientes demais, insensíveis demais, frios demais, desinteressados demais. Mas Ele é o fogo. E eu não sei você, mas eu quero que esse fogo queime no meu coração. Mesmo no dia que não tiver culto, mesmo no dia que eu estiver sozinha, dirigindo, lavando louça, lavando roupa, na sua empresa, nas madrugadas que o Senhor te chama para orar e você não vai, que Ele seja o fogo. Tire alguns minutos para glorificar o Senhor.
talvez até para pedir perdão. Você, mais do que ninguém, conhece os teus caminhos. A igreja não vem aqui pregar indireta. Só o Senhor sabe como essa mensagem doeu no meu coração a semana inteira. O fogo consumidor está aqui. Aquele que era, que é, que há de vir está aqui. O que o fogo santo consome? Primeiro, ele destrói o que não presta. O fogo de Deus vem e nos confronta. E às vezes dá até vergonha, porque ele mostra as áreas podres da nossa vida. E não há ninguém aqui nesse templo, ninguém que possa dizer: não tem nada de ruim. Somos miseráveis pecadores, igreja. O fogo santo também consagra as nossas intenções. Intenções, pensamentos, sentimentos que são involuntários, que nós não podemos controlar, você pode consagrar. Porque tudo começa nas nossas intenções. Se as tuas intenções forem erradas, todas as tuas atitudes também serão. Mas o fogo santo do Senhor sabe o que deve consumir. Não sei se já aconteceu com você, de você orar por determinada situação e você não encontrar palavras e você ficar meio agoniado. Deus sabe o que você quer dizer, mesmo quando você não consiga encontrar as palavras certas. Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Concluindo a mensagem, porque a mensagem de hoje é breve. Depois nós vamos ter um outro momento com louvor. O fogo nos faz voltar à inocência, que muitas vezes nós perdemos. A inocência de quando conhecemos o Senhor. A inocência de confiar na provisão dEle. Ai, porque as nossas experiências espirituais às vezes nos atrapalham, não no sentido delas serem ruins, mas a gente se apega tanto ao que a gente já fez, ao que a gente já sabe, que a gente perde essa inocência de entendermos que só Ele é Deus e confiar nele. O fogo nos faz voltar ao lugar de dependência, porque você indo todos os dias entregar a lenha, e você pode ter muitas dúvidas na sua vida, mas uma convicção deve queimar no teu coração: tem fogo. Eu estou indo levar lenha, mas tem fogo. Eu estou indo orar e eu sei que tem fogo. Eu vou ler a minha Bíblia e eu sei que tem fogo. Eu vou jejuar e eu sei que tem fogo. Eu vou confessar os meus pecados e vai ter fogo. Eu vou buscar o Senhor e vai ter fogo, porque Ele é. O fogo nos faz voltar a esse lugar de dependência, nos faz voltar ao lugar da inocência, que muitas vezes rouba o nosso posicionamento de adoradores, porque não estou precisando adorar, eu não estou precisando de nada, e está tudo certo. A gente não adora a Deus porque precisa, a gente adora a Deus porque Ele é. Porque se está tudo resolvido na tua vida 100%, eu vou sentar contigo e você, por favor, me dá dicas.
Ainda não cheguei nesse nível. E nem vou chegar, porque eu sei que só no céu. Mas quando eu entendo que Ele é, eu consigo ir com meu irmão e pedir perdão. E não deixar que isso atrapalhe a minha comunhão com o Senhor. Eu também consigo liberar perdão. E eu não deixo isso atrapalhar a minha comunhão com o Senhor. Quando a gente entende que Deus é fogo consumidor, a gente volta ao lugar da inocência. E pede ajuda quando for preciso. E isso não atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Pelo contrário. Voltar ao lugar da inocência. O fogo nos devolve ao lugar de dependência. O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Mas tudo isso só vai acontecer, igreja, se você levar lenha para queimar nesse fogo. Não no fogo estranho, mas no fogo santo do Senhor. Ele é e sempre será. Mas muitas vezes nós não estamos diante dele da forma correta. Isso eu estou falando a começar por mim. Eu preciso todos os dias não me conformar, já tem fogo, mas o fogo está queimando o quê em mim? Não adianta saber só que tem fogo. Se eu não levar lenha, eu não vou ser transformada. Se eu não levar o meu coração e confessar os meus pecados e dizer, Senhor, me ajuda porque eu estou me achando demais. Ah, Deus, o meu coração está altivo demais. Ah, Deus, eu estou incrédula demais. Ah, Deus, eu estou fria demais. Não se preocupe com o tipo de lenha, contanto que seja fogo santo. Não se preocupe se no outro dia você encontrar cinzas de coisas bem feias que você confessou. O fogo santo já consumiu. E Ele faz nova todas as coisas. Me conforta saber que o que eu conto para Deus fica só entre eu e Ele. Ele continua me amando. Porque muito antes de eu nascer, Ele sabia todas as besteiras que eu ia cometer. Muito antes de Jesus morrer por mim e por você, Ele sabia como seríamos, como nos comportaríamos. Mas ainda assim Ele morreu por mim e por ti, porque Ele é. Efésios capítulo 3, versículos 12 a 14. Efésios 3, do 12 ao 14. Foi esse texto que eu coloquei por último, Lucas? Olha o que o fogo, vocês podem ler aqui na tela. Olha o que o fogo consumidor nos garante. Entre tantas coisas que ele nos garante, para mim essa é a mais importante. Podem ler para mim? Talvez você esteja enfrentando muitas tribulações. Você está triste. Você está cansado. Elô, pode subir, por favor. Você está sem esperança. Mas sabe, preparando essa mensagem, voltar à inocência é a mensagem que mais queimou no meu coração. Porque quando a gente entende que o Senhor é fogo consumidor, independente da gente,
a gente reconhece a nossa dependência. E muitas coisas na nossa caminhada nos fazem perder a inocência. Não se preocupe, isso acontece com todo mundo. Alguém te chateou, alguém te entristeceu. Alguém foi ingrato com você. Talvez você esteja com vergonha de Deus. Mas hoje o Senhor chama todos nós a voltarmos à inocência. O Senhor quer nos abraçar essa noite. O fogo que consome quer nos abraçar. Porque quando a gente se rende ao abraço do Senhor, a gente aprende a descansar nele e dizer: Senhor, eu não sou nada. Só o Senhor é Deus. O Senhor nos chama a voltar à inocência essa noite, igreja. Quebrar todo o orgulho do nosso coração, toda altivez. Ouça esse louvor. Se você souber, pode cantar. Mas esteja em comunhão com o Senhor. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me
e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Sinto o abraço do Pai nesse momento. Abraça-me. Abraça-me, Senhor, com os teus braços de amor. Abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor, com seus braços de amor. Abraça-nos, envolve-nos com teu amor. Queremos ser como criança, Senhor, que todos os dias nós nos acheguemos ao Senhor, como uma criança se achega no colo do seu Pai. Tu és o nosso Pai, Abba, Pai. Queremos a segurança do teu colo, Jesus. Nós amamos o teu colo, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. O Senhor quer nos abraçar essa noite. E eu queria fazer um convite, que eu não vou insistir, muito simples. Se você quiser receber o abraço do Senhor, prostrado aqui no altar, pode vir. Talvez você se sinta frio, distante, ou está tudo bem entre você e o Senhor.
mas você quer encostar no peito do teu pai agora. Ah, filho, como eu amo você, assim diz o Senhor essa noite. Como eu sinto saudade da tua presença. Não resista a esse abraço, porque esse abraço cura. E eu quero que você tenha liberdade, porque Ele está aqui. Na hora do refrão, se você quiser abrir os seus braços para receber esse amor, esse fogo que está aqui essa noite, deixa Ele curar o teu coração. Se você sentir vontade de abraçar alguém, abrace. Mulher abraça mulher, homem abraça homem. Deixe que o amor do Senhor inunda o teu coração. Talvez você esteja enfrentando muitas lutas e não consegue dormir. Aproveite esse momento na presença do Senhor. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Sinta o abraço do Senhor. Abra os seus braços. Receba esse amor. Não é porque merecemos, é porque Ele é. Abraça-me, abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. É no colo de Deus que você pode chorar. É no colo de Deus que você pode clamar. É no colo de Deus que você pode dizer onde dói. Sinta o abraço do Senhor. Talvez ninguém te dê um abraço essa semana, mas o Senhor está te abraçando com o seu amor, nos fazendo voltar a esse lugar de dependência. Se você está no seu lugar, não fique olhando, cante, abra os seus braços, diga isso para Ele. Do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Marido, se você quiser, abrace sua esposa se ela estiver perto de você. Abrace os seus filhos. O Senhor está curando o nosso coração essa noite. O abraço dele também é fogo consumidor. Abraça-me, Senhor. O fogo de Deus não é para te destruir. Não acredite nas mentiras de Satanás. O fogo de Deus é para cuidar de você. É para te proteger. É para manter a chama acesa do primeiro amor. Abraça-me, abraça-me. Eu preciso com seus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor.
Existe alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Cristo? Ou você estava afastado dos caminhos do Senhor, um dia entregou sua vida a Ele, mas se afastou? Se você quiser voltar para Cristo, hoje é uma noite oportuna. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. E que os nossos abraços, nossos braços estejam sempre estendidos para abraçar, assim como o Senhor nos abraça. É muito bonito ver algumas pessoas e algumas famílias se abraçando. Eu acabei de entregar uma palavra para uma pessoa. O Senhor disse a ela: filha, mesmo quando você acha que está fazendo tudo errado, mesmo quando você não sabe o que fazer, os meus braços é o melhor lugar para você estar. Fica aqui, filha. Se depender de mim, eu não te solto. Se depender do Senhor, sempre haverá fogo. Amém.